Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra. Mais um episódio. Este eu não podia deixar escapar. Ahm, as aulas de cidadania deixarem de ser lecionadas. Como se houvesse alguma coisa mais importante do que aprender a ser cidadão. Os direitos e os deveres que implica les citoyens, a cidadania, o ser cidadão, a vida na comunidade. E, a propósito disso, eu vou contar duas pequenas histórias que ilustram bem. Aqui há uns tempos largos, no Twitter, apareceu uma mãe de mãos na cabeça, aflita da vida, coitadinha da senhora, porque o filho que está no infantário, que teria 3 anos, tinha que utilizar uma casa de banho mista. O que lhe parecia absolutamente inadequado, dado que a filha dela, portanto, do sexo feminino, frequentava a mesma instituição, o mesmo infantário, a mesma instituição de ensino e a mesma casa de banho que o menino, ambos talvez com 3 anos. O que me deixou perfeitamente estupefacta. Então, uma criança que não tem idade para limpar o rabo sozinha, nem numa total vivência de inocência normal, numa criança, alguma vez olharia para a filha dela com luxúria, pronta para lhe saltar em cima? Oh, minha senhora, equilibre-se. A senhora, o meu comentário foi: será que esta gente se despe no escuro e faz tudo às escuras? Deixem lá as criancinhas, aos 3 anos, acabaram de largar as fraldas. Por amor de Deus! Esta era a primeira história. Do exemplo, porque é que a cidadania não pode ser ensinada pelos pais. Outra, a seguir ao 25 de Abril, eu estava no liceu. E embora eu tenha andado no liceu bastante tradicional e que nunca mudou a matriz, o que não matou ninguém, porque eu adorei andar no Filipe de Lencastre. Tinha na altura, tinha que também ser assim um bocadinho mais moderno. E tínhamos aulas de educação sexual. Eu juro, foram as aulas mais chatas a que eu assisti na minha vida. Aquilo era um pincel. Porque educação sexual, para ser bem lecionada, implica falar de coisas que aos 12 anos não estávamos nem ali. Ainda por cima aquilo era muito complicado. Ele era o estrogênio, ele era a testosterona, ele era as trompas de falópio, ele era não sei o que de miudezas que eu nem sabia que tinha. Aos 12 anos, na altura, não se sabia nada disso, nem o que eram as hormonas, os hormónios, como eu costumo dizer na brincadeira. Eram tão chatas, tão chatas. As professoras eram amorosas, tentavam até fazer aquilo assim, uma coisa mais frufru. Era numa sala pequenina, nós sentávamos no chão, estávamos muito mais à vontade. As aulas, embora fossem obrigatórias, portanto não contavam para a nota, mas era obrigatório porque, aliás, no Filipe era tudo obrigatório. Aquilo era um regime militar que nem o colégio militar de certeza absoluta teria. E lá íamos nós, para as aulas de educação sexual ao sábado de manhã, ouvir falar do estrogênio e da testosterona. Era tão chato, tão chato, tão chato. Mas pronto, depois, mais tarde, quando aprendi e comecei a tratar por tu, não só as miudezas, como os hormónios, agradeci ter tido de passar por aquela provação. Nesta altura, quando o nosso estimadíssimo Primeiro-Ministro fez aquela declaração de despir a disciplina de cidadania da carga ideológica, eu fiz aquilo que
que seria normal. Telefonei a alguns amigos meus e amigas minhas que são professores no liceu para me inteirar de uma forma mais cabal daquilo que é a tal disciplina de cidadania, onde se aprendem coisas de facto carregadas de carga ideológica, mas carregadas à séria, como é o caso da prevenção rodoviária. Há alguma coisa com uma conotação de esquerda mais forte do que prevenção rodoviária? Não há. E não é a única. Outra coisa, claramente é de esquerda, ideologia perigosa de esquerda, é a parte do empreendedorismo. Eu achava que o empreendedorismo era um bocadinho mais da rive terroata, mas pelos vistos não, é da rive gosto totalmente. Ser empreendedor, que horror! Perigosas esquerdalhas, são marxistas leninitas de certeza. Ainda tem outra, que é literacia financeira. Onde é que já se viu aprender uma coisa destas, que é de esquerda, pois claro. A sustentabilidade, alterações climáticas, tudo isso é muito perigoso. Eles todos vão parar ao PCP de certeza absoluta, no mínimo ao PS. Normalmente ao PCP e, quiçá, à perigosa esquerdalha do LIVRE e do Bloco de Esquerda, naturalmente. Porquê? Porque tiveram a disciplina de cidadania, não é por mais nada. Depois entramos, obviamente, no cerne da questão, a educação sexual. E a aceitação da diversidade de géneros. Isso então é que é desgraçado. Isso é mesmo desgraçado. Isso transforma-os todos em possíveis perversos transexuais, de certeza absoluta, ou homossexuais ou outra coisa qualquer. Nos impede, se calhar, de ir à igreja, onde os abusos sexuais são mais do que muitos e absolutamente afrontosos, porque implicam uma situação de abuso de poder. Isso já não faz mal. À igreja podem ir. Se forem molestados por um padre ou por uma freira, não faz mal nenhum. Agora, aprenderem a respeitar o outro, aprenderem a aceitar, aprenderem que educação sexual não tem nada a ver com sexo. Aprenderem a chamar o pénis por pénis e a vagina por vagina e não por nomes ridículos. Isto já para não falar do pescoço, que é uma zona que pode ser tão jeitosa e tão erógena, que assim então o melhor mesmo é decapitar as pessoas. Ou um ombro fofinho e rechonchudo, que se pode passar a chamar punhonhonhó, porque também pode ser uma zona erógena. Por favor, aceitem o corpo, aceitem a sexualidade, que tem a ver com descoberta, tem a ver com, sobretudo em adolescentes e jovens, tem a ver com curiosidade, tem a ver com um imperativo biológico, porque os hormónios estão todos saltitantes e pipilantes. Em que é que pensa um adolescente ou uma adolescente? Pensa em sexo, pois claro, mas a gente pensa em quê? Nas mil e uma maneiras de fazer bacalhau ou de cozinhar atum? Tenham santa paciência. E se calhar podem aprender, como dizia uma amiga minha, que sexo tem a ver com abraços, tem a ver com a aceitação do outro, tem a ver com fazer ronron, tem a ver com enroscar, tem a ver com cheiros, tem a ver com toque, tem a ver com tanta coisa que não é a consumação. Tudo é sexo, tudo é sensualidade, é descobrirem o prazer da sensualidade. E aqueles papás e aquelas mamãs despreparados, em que é que eles estão sempre a pensar para confundirem sensualidade com sexualidade? Aliás, a disciplina podia-se alterar, em vez de chamar educação sexual, chamar-se educação sensual. Educar os sentidos para a descoberta, não só do outro, mas também do próprio.
Isto é sexualidade no seu esplendor. Depois, com o tempo, obviamente, nós começamos a depurar, somos mais espertos, somos mais experientes, a nossa sensualidade já está mais descoberta e pode-se de facto tornar numa experiência gloriosa, sem qualquer tipo de culpa e pode ser tão divertido, sem nenhuma conotação de pecado, do raio que os parta a todos. Tirar esta disciplina é um retrocesso. Civilizacional, eu não quero ir tão longe, mas de cidadania, um retrocesso gigante. E a cidadania é urgente. A prática da cidadania é urgente, que tem a ver inclusivamente com saber que exercer o direito de voto não é um dever, é um direito que foi durante muito tempo negado e continua a ser negado em muitos pontos do globo. Viva a aprendizagem da cidadania. Posto isto, se gostam da Maldição de Cassandra, por favor, continuem a visualizar, a partilhar, a pôr likes. Bora continuar a crescer. Até breve.